Palco das Encarnações, do Espírito Antônio Carlos, psicografia da médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho, parte 2. Coronel Honório e Sinhá Eclesiana ainda choravam inconformados por mim. Pensei muito nisto. Achei que poderia tentar ajudá-los. Sentia-me responsável por eles, já que fora eu a trazê-los de Portugal para o Brasil. Talvez conseguisse fazer algo de bom a eles estando desencarnado. Se muitos desencarnados bons e maus ficavam com os encarnados, eu poderia ficar também. Comentei com Ângelo e meu amigo respondeu: Augusto, ajudando a poucas pessoas é que aprendemos e nos preparamos para ajudar a muitos no futuro. Sei que se sente responsável por estes espíritos. Porém, eles têm o livre-arbítrio e fazem o que querem. Você, indo ter com eles, se privará deste lugar lindo que fez por merecer. Também sentirá as dificuldades que eles passarão, e nem sempre poderá ajudá-los. Sabe bem que eles, plantando a má semente, a do orgulho e a do egoísmo, só terão uma colheita pela frente. Poderei intuí-los a pararem de plantar o mal e, quem sabe, até plantarem boa semente. Falei entusiasmado. Ângelo sorriu. É bondade de sua parte se preocupar com eles? Bem, se quer mesmo, vou com você ao departamento de ajuda onde fará seu pedido. No outro dia lá estávamos. Uma moça muito bonita, negra, nos atendeu. Então, Augusto, quer tentar ajudar um grupo familiar? Quero sim. São os da minha encarnação passada. Acho que devo tentar ajudá-los. Augusto, você sabe que não poderá fazer a lição que cabe a outrem. Quem faz a lição para outro, priva de aprender. Sei sim, senhora. Sabe também que todos nós temos nosso livre-arbítrio e que não podemos forçar ninguém a ser bom ou mal. Sei, quero intuí-los, olhar por eles, acompanhar os acontecimentos. Quero tentar despertá-los para o bem. Isso é uma tarefa difícil. O pouco que poderei fazer será bastante para mim. Não posso sofrer desta alegria e paz que a Casa da Luz me oferece, pensando nos meus entes queridos que se perdem cada vez mais. Sei que é impossível torná-los bons de uma hora para outra. Sei que ninguém pode tornar o outro bom. Só podemos lhe fazer o bem mostrando o caminho para se tornar bom. Se não conseguir ajudá-los, não me sentirei fracassado, serei grato por ter tentado. Eu entendo, disse a moça. Estudaremos seu pedido. Mandarei avisá-lo quando tivermos a resposta. Esperei tranquilo. Se me fosse negado, iria estudar e me preparar para reencarnar como abolicionista. Se fosse permitido ajudá-los, iria logo que possível para perto deles. Mas a resposta não demorou muito. Logo estava na frente da moça atendente para ouvir a decisão que o conselho do departamento deu depois de ter analisado meu pedido. Caro Augusto, você teve permissão para ficar perto dos seus encarnados queridos e tentar ajudá-los, sem, entretanto, interferir no livre-arbítrio deles. Por 10 anos você poderá ajudá-los, intuindo-os e orando por eles, como é do seu desejo. Você poderá, se quiser, desistir e voltar antes dos 10 anos, e se quiser voltar a ter a aparência de senhorzinho Augusto, poderá ter. Branco? Sim. Pensei por momentos e respondi: não quero. Amo a cor negra. Tenho a certeza de que no futuro, ainda que demore, todos serão vistos como iguais. Só quero ser chamado de Augusto e não de Gusto, porque Augusto é o meu nome. Quando poderei partir? Quando quiser. Agradeço. Despedi-me da atendente e saí. Ângelo me acompanhou. Senti-me tranquilo quando ele falou: sabe que trabalho no plano espiritual? Tenho minha tarefa junto aos doentes recolhidos no hospital da colônia. Mas sempre tive tempo para você e continuarei tendo. Quando precisar de mim, é só me chamar que eu atenderei. Desencarnado também tem seu livre-arbítrio. Mas para fazermos certo tipo de trabalho ou ajuda, é necessário que, pelo bem geral da ordem e disciplina, peçamos permissão e orientação. Nada se faz bem feito à revelia.
Mas sempre que o pedido é justo e bom, ou para o pedinte ou a outro se tem permissão. Ângelo, sou tão grato a você. Contar com sua ajuda me é gratificante. Vou partir agora. Fui ao educandário me despedir dos amigos e instrutores e partimos. Ângelo fez questão de me acompanhar. Volitamos até o engenho. Foi grato ao meu coração ver aquele lugar, um cenário que vivi de modo tão diferente 2 encarnações. Amo este lugar, exclamei. Augusto, devemos amar todos os lugares. Tudo é obra de nosso Pai maior, de Deus. Feliz me senti ao estar ali para mais uma tarefa, que certamente me daria mais experiência e muito aprendizado. A primeira pessoa que fui ver foi mamãe Naná. Abracei-a com muito carinho. Talvez sentindo seus fluidos, ela lembrou-se de mim. Sorriu tristemente e pensou, estou com saudades de Gusto. Mas que bom que ele está bem, agora é feliz. Beijei-a com muito amor. Meus irmãos trabalhavam direito. Todos serviam na casa grande e moravam no galpão. Nestes 10 anos, procurei sempre incentivá-los a aceitar com paciência e resignação a escravidão ao qual por esta encarnação estavam submetidos. Depois, fui ver meus amigos na senzala, Lourenço e Preta Velha. Logo que entrei, me viram e se alegraram com a minha presença. Conversei com eles. Expliquei que estava ali para uma tarefa especial junto aos senhores. Eles com carinho me abençoaram, desejando êxito. Nestes anos em que ali permaneci, fui muito ter com eles, ora para receber incentivos, ora para uma conversa amigável. Mas minha tarefa me esperava e tinha que começá-lo quanto antes. Fui ver os senhores do engenho. Senti o amor filial pelas minhas 2 mães, Sinhá Eclesiana e Naná. Assim decidi que a partir daquele dia iria chamá-las pelo nome. Quando entrei na casa grande, Sinhá Eclesiana estava ralhando com Nadinha, minha ex-ama que já estava velha e ainda trabalhava na casa como arrumadeira. Já que não tinha mais crianças no meu ex-lar, Sinhá estava nervosa. Nadinha, sua velha nojenta, por descuido quebrou o vaso que foi de minha avó. Não foi ela, Sinhá, disse Naná, fui eu. Você? Exclamou a Sinhá, foi você? Não foi ela não, senhora, fui eu mesma, disse Nadinha. Admirei mais minha mãe negra. Acusou-se para defender a velha amiga. Você está muito descuidada, disse Sinhá. Este vaso foi de minha avó. Gosto tanto dele e agora está quebrado por sua causa. Se continuar desastrado, irá para a senzala. Para a senzala não, senhora, por piedade. Não quebrei por querer. Nadinha começou a chorar baixinho. É uma imprestável. Por isso receberá 5 chicotadas. Como sou boa, o castigo irá-se aqui mesmo no pomar. Feitor, feitor. Sinhá aproximou-se da janela e gritou para o empregado que vigiava a casa grande. Feitor, dê sem piedade 5 chicotadas na Nadinha. Agora. Não, gritei, não faça isto, minha mãe. Mesmo sabendo que ninguém ali iria me escutar, gritei. Aproximei-me da Sinhá. Tentei envolvê-la nos meus fluidos e me esforcei para transmitir meus pensamentos. Mas calmo, falei de mente a mente. Mamãe não castigue Nadinha por um vaso, por um objeto que quebrou sem querer. Nadinha sempre foi fiel, doce e amorosa. Cuidou tanto de mim. Sinhá Eclesiana foi para o quarto. Recebeu de forma incompleta meus pensamentos. Lembrou do filho Augusto pequeno, sadio e bonito. Entristeceu-se com suas lembranças e esqueceu de Nadinha. Nadinha saiu da sala chorando. Foi para o pomar e esperou que o feitor cumprisse a ordem, porque sabia que quem fugia do castigo era castigado em dobro e na frente de todos no tronco. Quer tirar a blusa, Nadinha? Indagou o feitor. Sinto em ter que fazer isto. Que fez para receber o castigo? Quebrei um vaso. Só isto. Pode bater. Não vou tirar a blusa. O feitor bateu-lhe. As chicotadas doeram em mim e eu chorei, mas logo me recompus. Veio à minha mente o conselho recebido. Você não deve interferir. Sofri junto. O sangue logo marcou a blusa de Nadinha. Naná e uma outra escrava vieram para ajudá-la. Levaram-na para o galpão. Tire agora a blusa. Nadinha, disse Naná. Se o sangue secar, a roupa grudará em você.
Deitaram-na e começaram a limpar e passaram remédio de ervas nos ferimentos. Vi assustado que Nadinha tinha marcas de outros castigos. Naná, disse minha antiga ama, agradeço você ter se acusado, mas iria receber o castigo no meu lugar. Nadinha, somos amigas. Você é tão boa, tão dedicada aos senhores que foi muito injusto o castigo. Gosto tanto deles que até me faz lembrar meu gosto. Não tenho raiva deles, não os odeio, mas também não os amo como você. Também não entendo por que os amo tanto, disse Nadinha, que chorava baixinho. Agora temos de voltar ao trabalho, senão sobra para nós, disse a outra escrava. Vão as duas, eu estou bem. As duas escravas voltaram para os seus afazeres. Aproximei-me de Nadinha, orei e quis tirar sua dor. Com passos tentei acalmá-la. Foi com satisfação que a vi parar de chorar e adormecer tranquilamente. Saí para a área da casa e não pude deixar de exclamar. Como se a Decleciana pode fazer isto? Acho que minha tarefa por aqui não vai ser fácil. Logo em seguida recebi a visita de Ângelo e tratei de contar rápido o que aconteceu. Vamos vê-la, disse meu amigo. Nadinha ainda estava dormindo. Ângelo bondosamente lhe deu um passe e ela ressonou. Então foi castigada por um vaso? Indagou meu amigo. Sim, foi, eu respondi. Pois seja. Olhe bem para ela e queira ver quem ela foi no passado. Que os obsessores não achassem. Viria no corpo de uma mulher porque também pensava que esta não deveria ter alma. Teria mediunidade como graças para que com ela fizesse o bem. Preta Velha tinha sofrido muito. Não conseguiu engravidar e foi tratada como homem quando era jovem, isto é, tinha de trabalhar como um. Foi muitas vezes castigada até que aprendeu a obedecer. Com o tempo aceitou sua situação e a mediunidade, que serviu para ajudar e aprender. Assim como uma negra escrava, este espírito aprendeu a fazer o bem e ajudar a outros, a ser humilde e ver que somos todos irmãos. Ela sentia que não estava ali na senzala por acaso, e que tinha sido má em outras existências e grata, ajudava todos com alegria. E passei a exclamar sempre, como Deus é bondoso, nos dando tantas oportunidades de voltar em outro corpo carnal e com isto reparar nossas faltas, acertar nossos erros. Como seria injusto se tivéssemos só uma encarnação, se vivêssemos nós espíritos eternos num só corpo, tendo uma só personalidade. Comparando os senhores e os escravos, e especialmente Sinhá Decleciana com Preta Velha, pensava, o Pai amoroso que é Deus, iria diferenciar tanto assim? Seria injusto? Não pelas reencarnações, ele nos dá a oportunidade de viver como senhores e escravos, ricos e pobres, e dependerá de nós fazer bom uso das oportunidades, porque como Lourenço e Preta Velha, certamente muitos outros tiveram a oportunidade da reencarnação como escravos para reparar erros, pagar débitos, crescer espiritualmente. Mas como outros, muitos escravos não aprenderam a lição. Chegaram a agravar seus débitos odiando, sendo ou continuando a ser maus. Como José pertence ao primeiro grupo que era mau. Muitos aprendem. Claro que não, respondeu meu amigo. A dor pode também trazer a revolta. Não viu isto na senzala? Mas no caso de Nadinha, ela sendo resignada, aprende a lição que necessita. Mas agora tenho que ir. Ângelo voltou para o seu trabalho no hospital. Logo depois veio um mensageiro com a notícia de que Esmeralda, minha irmã, viria com a família passar alguns dias no engenho. Sinhá Decleciana alegrou-se com a visita da filha. Todas as providências foram tomadas. Esmeralda chegou no horário previsto. Estava tão bonita. Logo que os vi, entendi que ela e o esposo eram pessoas boas, que irradiavam bons fluidos. Tinham 4 filhos pequenos, todos muito bonitos. A casa se alegrou. Nadinha também se alegrou em ver sua sinhazinha. De modo discreto, foi à sala para rever Esmeralda. Eu estava na sala no momento em que Sinhá Decleciana e Esmeralda tinham uma conversa distraída sobre as crianças. Eu as escutava. Esmeralda, ver a velha ama, foi logo cumprimentando-a. Nadinha, como está você? Bateu de leve a mão nas costas da antiga ama, que deu uma encolhida de dor. Que houve com você? Está doente? Tem algo nas costas? Foi a Sinhá que respondeu.
Foram umas chicotadas. Mereceu o castigo. Imagine que ela desastrada quebrou o vaso que foi de minha avó. Mamãe! Espantou-se Esmeralda. A senhora mandou castigar Nadinha só por isto. Mandei. Senhora Eclesiana respondeu brava. Esmeralda preferiu calar-se. Nadinha saiu da sala e minha irmã aproximou-se da janela. Cheguei perto dela e Esmeralda estava indignada. Faça algo por Nadinha, Esmeralda, faça-a. Leve-a com você. Pedi a minha irmã. Esmeralda virou rápido e foi com alegria que escutei ela dizer à sua mãe: Mamãe, me dê Nadinha. Você quer esta velha imprestável? Ela sempre nos quis tão bem. Gosto dela e confio nela. Quero-a para que vigie as amas dos meus filhos. E por mim tudo bem, mas vai levar um estorvo. Esmeralda saiu atrás de Nadinha e encontrou-a na cozinha. Nadinha, mamãe deu você para mim. Vou levá-la para o meu lar. Nunca mais será castigada. Na minha casa terá a velhice que merece. Esmeralda saiu e Nadinha ficou apreensiva. Uma outra escrava falou: Nadinha, que bom para você. Sabemos que a Esmeralda é bondosa e seu marido também. Mas vou deixar esta casa em que vivi tanto tempo. A senhora Eclesiana que ainda sofre pelo senhor Augusto. Como viver longe desta casa? Encheu os olhos de lágrimas. Aproximei-me dela e a abracei e tentei motivá-la. Nadinha, será o melhor para você. Se ficar aqui, acabará indo parar na senzala. Esmeralda é boa e gosta de você. Aqueles dias em que Esmeralda esteve na casa grande foram alegres. As crianças enfeitavam a casa. Na hora de partir, Nadinha despediu-se de todos com abraços carinhosos. Nadinha, disse Esmeralda, sempre que vier aqui, trarei você comigo. Nadinha partiu, mas neste tempo em que estive estagiando entre os encarnados, fui visitá-la e encontrei muito bem. Esmeralda e o esposo eram duas ótimas pessoas, e Nadinha era muito bem tratada. Seu trabalho era vigiar as amas. As crianças gostavam muito dela. Escutavam suas histórias com atenção e carinho. Nadinha teve uma velhice tranquila, e como Esmeralda prometera, sempre que ia ao engenho a levava. Nadinha ficava feliz em rever os amigos. Senhora Eclesiana nunca se importou em perguntar como ela estava. Minha irmã Deolinda, depois do acontecimento trágico no qual desencarnei, chorou muito e contou ao pai outra história. Disse que o noivo tentou abusar de sua honra, algo grave para a época. Como ela se negou, tentou matá-la. Tudo fez para convencer o pai que o noivo era ruim, que tão ódio dele tinha medo, que ele ia acabar matando-a por qualquer motivo. Coronel Honório tinha muito amor pelas filhas. Vendo Deolinda desesperada, mandou um mensageiro, um dos feitores da casa do noivo, informar que desmancharam o noivado. O noivo sentiu-se aliviado, não a queria, ainda mais depois de saber que ela amava outro. Assim o noivado foi desfeito. Só que uma moça que tivesse sido noiva dificilmente achava outro pretendente. Simão, eleito de minha irmã, era filho de um negociante da vila. Os dois se viam raramente quando tinha jeito, por meio das compras que o engenho fazia. Correspondiam-se. Ela colocava a carta dentro da lista de compras e fechava o envelope. Deolinda sempre pedia fitas e ele colocava a resposta dentro desses enfeites. Eu já estava na fazenda quando Simão criou coragem e escreveu ao coronel pedindo a mão de Deolinda em casamento. Ele mostrou a carta para Sinhá e comentou: em outros tempos mandava matá-lo, mas agora não sei. Sinhá tinha um grande desgosto em ter uma filha solteira. Queria que todas casassem bem. Tentei ajudar minha irmã levando os senhores da casa grande e a saber a opinião de Deolinda. Esta tentou parecer indiferente para que não desconfiassem. Acho, pai, que o senhor deve aceitar. Ele me parece uma pessoa inteligente e é bonito. Mas é pobre, exclamou o coronel. Assim a debateu. Você pode ajudá-lo? Ele poderá vir a ser um grande negociante. E foi com prazer que escutei. Vou mandar convidar este Simão e os pais para almoçar domingo em casa. Vou aceitar o seu pedido. No domingo lá estava Simão com os pais, todos muito informais. O coronel aceitou o pedido, mas disse que era para casar logo dali a 2 meses. Com tudo acertado, as visitas foram embora. Deolinda estava felicíssima. O casamento dos dois foi simples.
Teve uma festa para a família e os vizinhos e outra para os escravos. Os dois estavam radiantes. O coronel comprou uma casa para eles na vila, deu a Deolinda algumas escravas para fazer o serviço da casa e prometeu a Simão que o ajudaria a montar um armazém. De fato, tempos depois, Simão montou seu negócio. Deolinda e Simão foram muito felizes. Meditava muito na lei da reencarnação. Um dia indaguei a Ângelo: por que, sendo a reencarnação tão importante, esquecemos de tudo ao encarnar novamente? O esquecimento nos comprova a bondade de Deus. Ele, sábio, dá uma outra oportunidade de iniciar, de começar. Não poderíamos fazê-lo lembrando do passado. Como amar um parente sabendo que ele foi um inimigo do passado? Se reencarnamos juntos para uma reconciliação, como nos defrontar com o ofensor ou com o ofendido? Como viver o presente ligado ao passado? Estas lembranças, recordações do passado são para poucos, porque sendo a lei da reencarnação algo tão justo, Jesus não falou mais claramente dela. Aqueles que estão aptos para entender, acham claros os ensinos evangélicos, estes ensinamentos. Depois, Augusto, não é importante o passado. Este passou. O futuro virá e não devemos nos preocupar com ele. O importante é o presente. É fazermos, realizarmos, crescermos espiritualmente, evoluirmos na atual encarnação. Sabendo da lei da reencarnação, não devemos deixar para no futuro o que nos compete fazer agora. E quem quer seguir os ensinos de Jesus tenta realizar logo sua melhoria interior. Vi Maria e Tião vagando pela fazenda. Tião completamente perturbado e Maria amorosa com ele. Tentei conversar com eles. Maria, como está? Perguntei educadamente. Sofrendo muito, e você? Sua morte foi injusta. Morte nenhuma é injusta. Se nascemos, temos de saber também que o corpo irá morrer. Perdoou? Sim. Vocês também deveriam perdoar. Não e não. Odiamos e irão pagar pelo que nos fizeram. Se você insistir, não venha conversar mais conosco. Pegou a mão de Tião e saiu de perto de mim. Na primeira oportunidade, conversei com Ângelo a respeito deles e pedi ajuda ao meu amigo. Ângelo, você não poderia ajudá-los? Não é fácil ajudar quem não quer a ajuda que podemos dar. Às vezes nos pedem algo que é impossível atender. O que Maria quer no momento é se vingar. Para ela, qualquer ajuda seria neste sentido. Mas vamos vê-los. Encontramos o casal embaixo da árvore, a paineira que denominaram assombrada. Ângelo chegou com sua simplicidade e calma de sempre e disse a Maria: permita que eu lhes dê um passe? Sim. Ângelo estendeu as mãos sobre os dois e depois orou alto. Deus, nosso Pai, tende piedade dos que sofrem. Dai-nos o entendimento da vossa vontade. Clareai-nos para que possamos entender e aceitar o sofrimento. Aqui estamos a pedir por Maria e Tião. Iluminai-os com vossas bênçãos. Ficaram quietos. Depois da oração, Tião melhorou da sua perturbação, e Maria suspirou e sentiu-se aliviada. Ângelo lhes disse: só que ele disse que eu lhes benza. Era como se falava por ali. Vocês não querem desfrutar de um tratamento onde poderão sentir-se bem? Ir para lugares onde vai a maioria dos que desencarnam? Mas o que temos de fazer para termos isto? Indagou Maria desconfiada. Perdoar, Maria, perdoar e desistir da vingança. Sabia que não ia ser de graça. Ninguém dá nada de graça. Perdoar nunca, não é, Tião? Não perdoaremos. Não perdoaremos, repetiu Tião. Ou vocês vão embora ou vamos nós, disse Maria brava. Que Deus os abençoe, desejou de coração meu amigo. Saímos e os deixamos embaixo da árvore. É incrível. Sofrem e não aceitam perdoar, eu disse. Mas vou tentar ajudá-los, tenho tempo. E pode contar comigo? Voltaremos a visitá-los. Um dia, quem sabe, aceitarão o alimento que temos a oferecer. Sentia-me responsável pelo grupo familiar dos senhores dos 3 engenhos. Eles perdiam a oportunidade de ser bons, mas eu sabia que teriam outras oportunidades, que o inferno eterno não existe. Talvez pudessem reencarnar até como escravos em futuras encarnações para aprender a ser mais benevolentes. Temos sempre oportunidade de aprender a ser bons pelo amor. Quando recusamos, a dor vem nos ensinar. Às vezes ela não consegue,
porque para muitos ela traz a revolta. Mesmo assim, ela não desiste e vai ensinando, ensinando, até que o espírito se rende e aprende. Mas meu pai, Coronel Honório, me preocupava muito. Achando-se jovem, forte, desejava ter mais filhos. Homens de preferência, e a esposa, Sinhá Eclesiana, não podia ter mais filhos. Planejava matá-la, tornar-se viúva e casar novamente. Até já começava a escolher pela redondeza uma ou outra esposa. Pensava em matar a esposa de dois modos: ou a sufocaria com o travesseiro, ou pegaria uma cobra e a faria picá-la. Apavorei-me. Tentei conversar com ele, nada. Ele não recebia nenhuma intuição minha. Dei-lhe passes, e quando ele se desprendeu do corpo físico por momentos, ele ficou como eu, só que ligado por um cordão ao corpo. Conversei com ele calmamente. Meu pai, peço-lhe, desista desta ideia, não mate sua esposa. Quem é você? Seu filho Augusto? Mentira, mentira. Ele gritou e voltou apavorado ao corpo, e acordou gritando, mentira. Sinhá Eclesiana acordou assustada e ele logo foi contando o pesadelo. Eclesiana, sonhei com um negro que dizia ser nosso Augusto. Isto é obra do demônio. Vou acender uma vela para a Virgem. Imagine nosso Augusto negro. Sinhá Eclesiana levantou e acendeu a vela do oratório. Fez o sinal da cruz e voltou ao leito. Está melhor, meu marido? Estou, mas que sonho horrível. Foi aí que lembrei que mantinha a aparência negra que apavorou tanto o coronel tão orgulhoso. Resolvi pedir ajuda ao Ângelo. Chamei e este amigo, logo que lhe foi possível, veio ao meu encontro. Contei o que ocorria. Ângelo, por favor, me ajude a evitar este crime. Vamos estudar a situação. Aproximamo-nos do coronel Honório, que estava na varanda dando ordens a um feitor. Ângelo examinou e logo achou uma solução. Observe, Augusto, o estômago do seu pai. Tente, queira ver dentro dele. Tentei e vi, mas não entendi nada. O estômago do seu pai não está sadio. Ele tem uma úlcera. Vamos levá-lo a senti-la. Quem sabe a dor o faça mudar de ideia. Ângelo foi à cozinha e pediu mentalmente às cozinheiras que fizessem alimentos fortes para provocar irritação e reação da doença no estômago dele. Foi prontamente atendido. Meu pai naquele dia fez uma refeição apimentada e bebeu um suco ácido. Ângelo também colocou uma substância no seu alimento. Despediu-se recomendando: Augusto, não se preocupe se ele tiver uma crise, não será fatal. Confiemos que nossa tentativa vai dar resultado. Porém, se ele quiser fazer mesmo o que planeja, ninguém conseguirá impedir. Faço isto, Augusto, por você, para que tentem os evitar um crime. Talvez o coronel perceba que não é tão jovem assim, nem tão sadio, e Sinhá Eclesiana pode ser tão dedicada que fará com que ele mude de ideia. Pude fazer isto porque já existe a doença que logo ia se manifestar. O coronel começou a passar mal à noite, vomitou, sentiu dores, e a esposa de casa ficou ao seu lado, dando-lhe chá e o acariciando. A crise durou muitos dias, o que o levou a ficar acamado. Depois de dias, sentindo-se melhor, foi vistoriar o engenho. Ao andar num pequeno pedaço a cavalo, vomitou e passou mal. Sinhá Eclesiana se desdobrou em cuidados e atenção, e foi com alívio que ele leu seus pensamentos. Acho que não sou o mesmo de antes. Estou doente e talvez morra logo. Imagina casar de novo. Como vou criar filhos velho e doente, depois onde achar uma esposa tão dedicada e atenciosa? Acho que gosto mesmo de Eclesiana. Não saberia viver sem ela. Agora só os netos. Meu pai, o coronel, melhorou da crise, mas a doença nos ajudou. Ele foi se tornando mais valeável. Naná continuava trabalhadeira e amorosa com os filhos. Às vezes lembrava de mim com saudades, mas a certeza de que eu estava bem a tranquilizava. Vi seu passado para que pudesse entender o porquê de ela estar lhe servindo a casa grande como escrava. Naná, na encarnação anterior, nasceu na França, de família de classe média. Casou-se por interesse com um senhor rico, mais velho que ela e feio. Logo começou a esbanjar o dinheiro do marido, e este, por fatalidade,
Com a esposa gastando em excesso e por maus negócios, arruinou-se. Naná certamente tinha outro nome. Largou o esposo e foi ser uma prostituta de luxo. Tinha horror à pobreza e ao trabalho. O marido morreu de desgosto, só e abandonado. Ela teve muitos homens aos seus pés e sempre tratou mal os seus servos. Era exigente e orgulhosa. Desencarnou, sofreu, reconheceu seus erros. Arrependeu-se e quis reencarnar tendo uma vida simples, onde fosse serva e pobre, para poder aprender a ser humilde e trabalhadeira. Assim veio a ser uma escrava e, para minha alegria, Naná aprendeu a trabalhar e a ser humilde, 2 fatores importantes para o crescimento do espírito. Aprendi a amar Naná, mas eram os senhores que me preocupavam. Eram eles que, ao meu ver, necessitavam de ajuda, porque Naná colhia de sua má plantação, mas também plantava o bem que lhe daria bons frutos mais tarde. Os senhores plantavam somente a má semente e a colheita estava por vir. Ainda bem que temos outras oportunidades, dizia sempre. Pelas reencarnações resgatamos, reparamos os erros e crescemos. Quando encarnado como o senhorzinho Augusto, tinha medo do meu tio Cândido. Ele tinha ataques, contorcia todo o corpo, era nervoso e mau. Como Augusto viu só de longe, agora novamente meu tio me chamava a atenção. Um dia, quando visitava o engenho de meu pai, Coronel Honório, vi com meu tio 2 obsessores ex-escravos. Tentei me aproximar dos 2 e ser simpáticos a eles. Olharam-me examinando, achando-me inofensivo, até me receberam bem. Você é um ex-escravo, indagou um deles. Sou. Você está aqui para se vingar? Indagou novamente. Não, estou só observando. Se quiser algumas dicas para se vingar, é só falar conosco, disse o outro, que me olhava sorrindo. Temos sempre o prazer de ensinar como se faz uma vingança. Vocês ajudam outras pessoas a se vingarem? Perguntei só para manter a conversa. Ensinamos somente. Respondeu que falou comigo primeiro. Não temos tempo. Nosso trabalho nos absorve as 24 horas do dia. O Coronel Cândido nos ocupa o tempo todo, mas damos um jeitinho para ensinar aos interessados como se faz, principalmente aos nossos irmãos de cor que querem se vingar dos brancos. Ensinam também os brancos a se vingarem de negros? Claro que não. Os negros são sempre as vítimas, não acha? Perguntou o mais forte deles. Sim, acho. Falei não querendo questionar. Vocês 2 estão aqui para se vingar? Sim, temos este prazer, respondeu o outro. Sentem prazer mesmo? São felizes? Aquietaram-se por um momento. Temi ter sido indiscreto. Queria conquistá-lo, tê-los como amigos, mas um deles respondeu. Não sei se sou feliz, já sofri tanto, mas sinto prazer em fazer ele sofrer. Ficaremos com ele até que acabe nosso ódio. Vocês são a causa de seus ataques? Indaguei assustado. Claro, o que pensa de nós? Não somos bobos. Somos ativos e aprendemos a obsediar. Acha que não somos capazes? Fica aqui e veja. Chegaram perto de tio Cândido, que já começou a inquietar-se. Um dos obsessores era mais baixo e magro. O outro usaram outro termo, mas eles realmente obsediaram e com o tempo passaram a subjugação. O outro forte, de ombros largos. O segundo tinha nas mãos um fio, uma linha grossa e forte que passou em redor do pescoço do Coronel Cândido. Apertou e puxou. O outro ficou na frente a ele e olhou bem em seus olhos. Tio Cândido começou a se debater. Meu pai colocou uma almofada embaixo de sua cabeça e tentou segurá-lo. Tio Cândido falava baixo, em tom rancoroso. Os encarnados não entendiam, mas eu sim. Embora não ouvindo bem, entendi o que dizia como se lesse seus pensamentos. Dizia com ódio: negros sujos, mate-os, odeio-os, vão me pagar. Também dizia muitos palavrões. Entendi que a obsessão daqueles 2 era assim possível, porque os 3 vibravam igual, com ódio. Os 2, depois de alguns minutos de tortura, afastaram-se de perto de tio Cândido, sorrindo satisfeitos. Este logo melhorou, embora sentisse dores pelo corpo todo. Deitou-se e meu pai mandou que lhe servissem um café bem forte, de uma vez. Os 2 irmãos não comentaram a crise sofrida, e como se nada tivesse havido, voltaram aos assuntos de negócios. Tio Cândido não lembrava de nada. Quando tive a oportunidade, indaguei Ângelo sobre o que presenciei. Ele me explicou que durante o ataque,
O espírito do meu tio viu os dois inimigos, levemente desligado do corpo, que é quase o mesmo processo de quando se fica desligado pelo sono. De volta à normalidade, não lembrava de nada, mas sentia uma forte sensação de que era perseguido. Os dois novamente aproximaram-se de mim, orgulhosos da façanha. Um deles me disse: nem todas as pessoas que têm ataques parecidos com este são obsediados. Cada caso é um caso. Então o que achou, gostou, estou pasmado. Ficaram contentes. Sou Diogo, disse o mais baixo. Sou Malfio. Falou que era mais forte, batendo o fio na mão. Certamente Malfio era o seu apelido, mas não me atrevi a perguntar seu nome. Diogo virou-se para mim. E você, como se chama? Augusto. Vamos lá no terraço conversar. Podemos ir. Vamos sentar aqui, assim posso ver o coronel maldito. Os dois irmãos estavam na sala. O terraço ficava a alguns passos. Sentamo-nos na mureta. Diogo acomodou-se em frente à janela que dava para ver bem o coronel Cândido. Vocês são simpáticos, disse tentando agradá-los. São daqui deste engenho? Quando encarnados, vivíamos no engenho do coronel Cândido. Agora estamos onde ele está. Vocês o odeiam muito, não é mesmo? O que ele fez a vocês? É uma longa e triste história, disse Diogo. Por favor, contem-na para mim, estou curioso. Gosto de falar do passado. Isto aquece minha raiva, disse Malfio. Você quer mesmo escutá-la? Quero. Malfio começou a narrar. Às vezes Diogo interferia. Os dois tinham sido escravos do meu avô na época em que tio Cândido era solteiro. Meu avô era tido como um senhor razoável com os escravos. Este razoável para os brancos era um senhor que tolerava os excessos dos escravos, para os negros um senhor justo. Mas tio Cândido desde moço era farrista. Seduzia negras e era um jogador. Era diferente do meu pai, que tinha horror às negras e nunca tivera contato com elas. Uma vez meu tio, amando do pai, foi vender um carregamento de açúcar e levou com ele 2 empregados e os 2 escravos, Diogo e Malfio. Tudo foi normal na ida. Ao vender a mercadoria e receber o dinheiro, o coronel Cândido mandou os 2 empregados voltarem na frente para o engenho para avisar o pai de que tudo dera certo, e ficou para trás com os 2 escravos. Os 2 só eram amarrados para dormir, não pensavam em fugir. Tinham famílias no engenho e eram tidos como bons escravos e obedientes. O coronel Cândido passou numa vila, num lugarejo pitoresco. Jogou cartas a tarde toda e perdeu todo o dinheiro da venda da mercadoria. Temeu o pai e fez um plano. Saiu da vila com os escravos e acampou para dormir. Só que não amarrou os escravos e até Diogo indagou. Senhorzinho não vai nos amarrar? Não, durmam à vontade. Vou deixá-los livres. E se forem espertos, poderão até fugir. Os 2 riram, pensando que o coronel brincava. Cândido ficou acordado esperando que os 2 fugissem, mas eles dormiam pesado, estavam cansados. Então ele levantou devagar, montou no seu cavalo, soltou os outros 2 animais, os que os escravos usavam, e saiu com cuidado, deixando-os dormindo. Foi rápido para o engenho. Viajou a noite toda e só chegou em casa ao meio-dia. Estava cansado e foi logo explicar ao pai a história que inventou, que os 2 escravos fugiram aproveitando o descuido dele e lhe roubaram todo o dinheiro. Os 2 escravos, ao acordarem pela manhã, não viram o coronel. Pensaram no início que estava ali por perto. Esperaram um tempo, depois foram procurá-lo e então notaram a falta dos cavalos. Temeram, trocaram ideias assustados. Que teria acontecido? Teria alguém roubado o coronel e os cavalos? O senhorzinho teria ido a algum lugar. Não sabendo o que fazer, resolveram voltar para o engenho a pé. Mas o pai do coronel Cândido logo reuniu seus homens e o capitão do mato da região, que se puseram em busca dos 2 escravos, que julgavam foragidos e ladrões. Acharam-nos à noite sem entender o que se passava. Os escravos se viram presos e levados ao engenho, onde foram amarrados no tronco. A tortura começou. Chicotadas, ferros embaixo das unhas, foram marcados com ferro quente. Extraíram-lhe os dentes. O pior é que as famílias dos 2 assistiram tudo desesperadas. O sofrimento foi enorme. Queriam que se confessasse onde estava o dinheiro, onde eles o esconderam, o que fizeram com ele, e os 2 não sabiam. Diziam isto em juramento, mas eles não acreditavam.
A palavra deles nada valia contra a de um senhor, mas o coronel Cândido acabou se comovendo, ato do qual se arrependeu mais tarde. Foi ao pai e confessou seu roubo. Acusou-se na presença do pai por não aguentar o choro da mãe com dó dos escravos. O pai no momento não lhe falou nada. Depois fez um sermão. Então Cândido se arrependeu. Que lhe importava 2 escravos sem alma? Os 2 negros deveriam ficar felizes por pagar por um erro de um branco. Meu avô, após a confissão do filho, mandou soltar os 2 imediatamente e ordenou que cuidassem deles. O velho coronel ficou comovido com a situação dos 2 escravos. Foi visitá-los e deu liberdade a eles e às famílias, mulheres e filhos, e também lhes deu uma boa quantia em dinheiro. Pediu com sinceridade perdão a eles e os 2 o perdoaram. Foram tratados com toda a atenção e cuidado, mas não resistiram aos ferimentos e desencarnaram. Depois de um certo tempo, perturbados com a morte física, os 2 melhoraram com a ajuda dos bons espíritos, mas rejeitaram o auxílio oferecido e foram vagar pelo umbral. As famílias dos 2 foram para a vila e compraram uma casa. Trabalhavam quase todos no armazém e estavam bem. Malfi e Diogo voltaram a atenção para Cândido e sentiram que este os odiava como a todos os negros. Desejaram se vingar dele, mas não sabiam como. Então foram ter com espíritos maus que os levaram para um local onde ensinavam a obsediar. Este local, com o tempo, passou a ser a escola de vingadores. Depois de aprender, vieram para perto de tio Cândido e, como já disse, encontraram ressonância em seu ódio. Lembro como se fosse hoje das dores, das humilhações que passei. Sinto o cheiro da minha carne queimada, o sangue escorrer pelo meu corpo, finalizou Diogo. Abracei-os e choramos os 3. Por segundos ficamos unidos, mas Malfio se recompôs. Nada de choradeira, somos homens e estes não choram, vingam ou perdoam, disse. Olharam-me examinando. Que disse? Indagou Malfio. Grandes homens perdoaram. Jesus foi branco. Tem certeza? Pode ter sido negro? Para ele isto não importava, disse várias vezes que éramos todos irmãos. O que Jesus foi não nos interessa, disse Malfio. A religião do Cristo é para os ricos e brancos. Enganam-se. Deus é Pai de todos. Sobrevivemos igualmente depois do corpo carnal ter morrido. Deve saber que por muitas vezes revestimos um corpo carnal e vocês devem ter sido brancos e ricos. Pensei que você fosse um dos nossos. Vejo que me enganei, disse irado Diogo. Não precisa vir com sermões. Os Vingadores nos instruíram deste falatório. Você já encarnou, já foi isto, aquilo e etc. O que importa é o momento e para nós o presente é vingança. E que você não tente impedir. Vamos lhe dar uma lição. Falou com ódio Malfio. Cadê você? Sumiu? Está com medo? Tive de mudar minha vibração e por isto eles não me viram mais. Tentei ajudá-los, tive pena deles. Sofreram tanto e perdiam tempo com vingança. Paravam no caminho. Se perdoassem, poderia vir para o plano espiritual melhor, ser feliz e ter paz. Porque quem não perdoa não conhece a paz. Certamente tudo o que sofreram tinha explicação. Tentei ver o passado deles e não consegui. Eles se fecharam e passaram a me evitar. Como insisti, voltaram contra mim com ódio. Na primeira oportunidade pedi ajuda a Ângelo. Meu amigo tentou conversar com eles, mas nem quiseram ouvi-lo. Não falamos com brancos, exclamou Diogo. Ângelo trouxe um amigo espírito bondoso, instruído, que lecionava na colônia. Chamava-se Vitor, era negro. Quando Vitor chegou ao engenho de tio Cândido, logo os 2 curiosos se aproximaram. Vitor conversou animado com eles. Contou que foi escravo, que sofreu, mas bendizia o sofrimento que o despertou para o bem. Quando ele falou isto, os 2 acharam ruim. Diogo questionou. Então você é um dos bobos que sofreu, perdoou e vem encher os que não pensam como você. Que faz aqui? Chamamos você? O carrasco maldito do coronel chamou? Está aqui, diabeiudo? Vocês 2 são meus irmãos, e no momento estão carentes de esclarecimentos. Se permitirem, levo-os para uma visita ao lugar onde moro, não querem? Claro que não, respondeu Malfio. Sabemos também desta investida, desta enrolação. Pensa que somos bobos?
Fomos instruídos direitinho pelos nossos amigos em como lidar com vocês, os bonzinhos. Saia daqui, por favor. Saia já, repetiu Diogo. Vitor saiu, reunimos-nos no pátio e ele me disse: Augusto, quando o necessitado nega ser auxiliado, torna-se impossível realizar ajuda. Se obsediado, o coronel Cândido pedisse esta ajuda com fé e fizesse jus para merecer, ficaria livre destes dois inimigos. Talvez pudéssemos levá-los mesmo sem querer, mas como vê, os três estão unidos pelo ódio, e este sentimento tem nó forte, não desmancha facilmente. O tempo se encarregará de suavizar a dor e de ensinar. Vitor, obrigado por tentar. Vou sempre que possível tentar alertá-los para o bem. Isto, faça-o sempre com amor, disse Vitor, me abraçando e despedindo-se. Coronel Cândido estava sempre seduzindo escravas adolescentes. Estava de olho em Mariazinha, uma menina de 13 anos. A garota assustada tinha-lhe verdadeiro horror. Mariazinha gostava de um escravo mais velho que amava outra moça. Coronel Cândido não gostava de ter as negras à força. Elas tinham de ir ter com ele querendo, mas para que elas quisessem, às vezes eram castigadas, como aconteceu com Mariazinha, que levou 20 chicotadas e ficou amarrada no tronco. Só que o coronel mandou que as chicotadas fossem dadas de leve para não marcá-la. Chorei. Bem que me avisaram que não seria fácil estar ali, ver sofrimentos, erros e não poder interferir. E nem se quisesse ajudar não conseguiria. Todos temos o livre-arbítrio. Não tinha como interferir. Então fiquei orando perto dela, tentando doar bons fluidos. Mariazinha estava amarrada com uma corrente comprida. Quando as negras ficavam grávidas do coronel Cândido, ele as fazia abortar, dando-lhes chá de ervas venenosas. E foram muitas que desencarnaram por este motivo, mas as que não abortavam tinham os filhos, e para ele não havia diferença, eram todos escravos. Vimos uma cobra, Mariazinha e eu. Era venenosa. Aproximava-se devagar do tronco. Pedi mentalmente a ela que ficasse quieta. Ela ficou quieta e esperou que o animal se aproximasse. Aí ergueu a mão como se fosse dar um tapa na cabeça do animal. A cobra picou. A menina pareceu nem sentir a picada. Continuou quieta e triste. Por que fez isto? Por que, Mariazinha? Perguntei. Li seus pensamentos. Gritar para quê? Não iriam me soltar? Não iriam acreditar. Pensariam que grito para sair do castigo. Acho que foi Deus quem mandou esta cobra me picar. Deus também criou esta cobra, todos os animais. Que seja feita a vontade dele. Como bom pai, creio que Deus me quer ao seu lado. Aqui sofro tanto. Suspirei aliviado. Temi que ela tivesse feito de propósito. Mas Mariazinha se assustou e, por instinto, por medo, levantou a mão como se fosse se defender da cobra. Logo Mariazinha começou a agonizar. Sua resignação a tornou serena e tranquila. Não demorou muito e uma equipe de 3 socorristas veio para desligá-la, tirar seu perispírito do corpo que morria. O processo de desligamento não demorou. Levaram-na adormecida. Um feitor fazendo a ronda veio vê-la, e ao perceber que desencarnara foi rapidamente chamar o coronel. Este veio em seguida. Quem a matou? Disse o coronel zangado. Quem foi que a chicoteou? Não ordenei que as chicotadas fossem leves. Coronel, foi uma cobra. Vê o sinal na mão esquerda dela? Maldita cobra. Entrega o corpo à família para que a enterrem. Diogo e Malfo estavam com o coronel como sempre, e eu gritei com eles perguntando: cadê vocês, que não conseguem intervir nesta maldade? Por que não tentam fazer dele um senhor melhor para os escravos? Pensa que esta peste do coronel faz o que ordenamos? Ele tem personalidade forte, mas vamos conseguir dominá-lo. Depois, quanto mais maldades ele fizer, teremos mais facilidade para conseguir nossos objetivos. Pensa que ficará impune desta morte? O coronel voltou à casa grande e os dois foram atrás. Visitei Mariazinha logo que foi possível. Ela estava muito feliz na colônia. Perdoou e iria logo estudar como era o seu desejo. Os dois, Diogo e Malfio, tomaram raiva de mim. Não quiseram me escutar mais. Se me aproximava, eles corriam para perto de tio Cândido e o fazia ter uma crise. Assim, não me fiz mais visível para eles. Orava muito pelos dois. Sentia piedade deles.
Escolheram o pior caminho da vingança, que os fazia estacionar, ferir e serem feridos. Faziam sofrer, mas sofriam juntos. E estavam ligados pelo ódio àquele que foi a causa de tanta dor. Ah, se eles conseguissem entender que ninguém merece tanto ódio, que o amor é paz e harmonia e nos leva a ser mais felizes. Pensei vendo-os longe. Belinda, minha prima, filha de tio Cândido, começou a namorar escondido um mascate, um homem bem mais velho que ela. Os filhos de tio Cândido eram tidos na redondeza como pessoas esquisitas. Matias, o mais velho, vivia trancado na biblioteca entre livros, não se interessava por nada. Amava muito a mãe e a tia Madalena. Nunca namorou, teve mulheres. Era indiferente com os negócios. Também o pai não permitia intervenção. Tio Cândido estava esperando ele fazer 30 anos para casá-lo. Belinda era magra, tinha boca grande e dentes pequenos. Era tímida e sonhadora. Os irmãos não gostavam do pai, mas temiam-no muito. Preocupei-me com o namoro de Belinda. Justino Mascate vendia suas mercadorias na vila e assediou Belinda com bilhetes, cartas apaixonadas, e esta passou a se encontrar com ele perto da vila numa casa abandonada. Procurei ver quem era Justino. Descobri que na verdade ele se chamava Manuel e foi na juventude um namorado de tia Madalena. Os dois eram apaixonados, mas ela fora prometida ao tio Cândido e acabou casando. Teve medo de fugir com o namorado. Manuel era filho de dos empregados do pai de tia Madalena. Com o casamento da amada, ele ficou desesperado e foi embora dali jurando se vingar. Numa cidade maior, conseguiu dinheiro. Comprou muitas mercadorias e saiu vendendo pelo interior. Agora estava ali com planos de vingança. Tentei alertar Belinda. Até fiz com que sonhasse comigo e lhe pedi cautela. Nada adiantou. Belinda estava enamorada. Acabou se entregando a ele e ficou grávida. Justino, ou melhor, Manuel, achando-se vingado, foi embora deixando minha prima desesperada. Temi que Belinda se matasse. Fiquei ao seu lado, tudo fiz para que tirasse esta ideia da cabeça. Tia Madalena percebeu o estado da filha e indagou-a. Dei coragem para Belinda falar, e ela contou tudo à mãe. Que tristeza, minha filha, vou ajudá-la, estarei do seu lado. A senhora enfrentará meu pai? Por você, sim. Não se desespere, sei como lidar com ele. Confie em mim. Belinda ficou mais calma e naquela noite dormiu tranquila. Tia Madalena contou ao tio Cândido, só que modificou o ocorrido. Cândido, meu marido, disse ela. Lembra aquele dia que mandou Belinda na vila para buscar seu remédio? Meu tio respondeu mal-humorado como sempre. Claro que me lembro. Você me criticou por mandá-la sozinha. Pois é, naquele dia nossa menina foi violentada. Quem ousou? Quem foi o canalha? O mascate Justino, que esteve na vila. Meu tio falou inúmeros palavrões, mas o pior, disse tia Madalena chorando, tem pior. Ela está grávida, que desgraça. Ele teve um ataque de ódio, xingou, esbravejou, esmurrou paredes e móveis. Passando a raiva, achou uma solução. Não quero vê-la até que a criança nasça. Belinda ficará no quarto trancada e não poderá sair. Para todos diremos que ela foi passar uns tempos com seus tios. Eles moram longe mesmo e ninguém ficará sabendo. Só você e uma escrava que você escolherá verão. Esta escrava não deve falar nada, senão morrerá. Belinda terá a criança e darei sumiço nela. Agora vai, fale a Belinda o que ele disse. Belinda ficou aliviada. E meu filho? Será que meu pai vai matá-lo? Não creio. Temos tempo até que a criança nasça. Até lá encontraremos a solução. Belinda, para minha alegria, desistiu do suicídio, mas Coronel Cândido não deixou afronta por isto mesmo. Chamou 2 dos seus jagunços, homens maus e violentos, e deu a ordem. Vão atrás do Justino, o mascate. Matem-no e me tragam uma prova. Terão por isto um bom pagamento. O preço combinado era alto e os 2 saíram contentes para obedecer à ordem. Dias depois, os jagunços retornaram com um dedo e uma orelha de Justino. O mascate desencarnou. Perturbou-se, porém ficou em espírito ligado aos seus assassinos. Veio para o engenho com os 2. Logo Diogo e Malfio ajudaram-no. Contaram o ocorrido e este ficou no engenho, para se vingar dos 2 jagunços e do coronel que há tempos odiava. Belinda, no momento certo, teve uma filha, e tio Cândido a deu para um dos seus empregados criá-la, porque a mulher deste empregado teve um filho no mesmo dia,
E para todos do engenho, esta mulher teve gêmeos. Às escondidas, Belinda ia ver a criança que era linda, mas quando a menina fez 8 meses, houve uma febre no engenho que matou muitas pessoas, entre elas as 2 crianças. Belinda ficou muito triste. O engenho de tio Cândido era sujo, os escravos viviam na miséria, por isso houve tantas mortes com a gripe, que naquele tempo era chamada por outro nome. O coronel Cândido, mesmo contra a vontade, teve de melhorar a vida de todos. Moradia, alimento, com medo de novas mortes e mais prejuízos. E quanto a Belinda, o pai resolveu que ficaria solteira. Não queria dar em casamento uma filha que não era virgem. Minha prima resignou-se. Ela era prometida a um moço que estudava na Europa. Nem o conhecia, mas queria casar-se para ficar livre do pai. Coronel Cândido, logo que soube da gravidez da filha, desfez o compromisso com o pai do noivo. A família do pretendente sentiu-se aliviada. Não gostava do coronel e não queria uma moça tão feia e esquisita para a esposa do filho prendado e estudioso. Chegou no engenho um grupo de 5 desencarnados, 3 homens e 2 mulheres, que tinham ido estudar com os maus no umbral para aprender a obsediar. Agora, sentindo-se aptos, voltavam para vingar-se. Diogo e Malfio alegraram-se e receberam os novos amigos com festa. Fiquei perto do grupo sem que eles me vissem. Cada um tinha uma triste história para justificar o ódio que sentiam. Para mim, para nós cristãos, não existe nada que justifique uma vingança. Porém, para os que se vingam, sempre há uma desculpa. Com quem tentam cobrir seu erro, porque não perdoar, vingar é um erro. Uma das mulheres ex-escrava do meu tio muito sofreu no engenho, mas a mágoa maior era o que ele fizera com sua filha adolescente. Seduziu-a, depois, quando ficou grávida, fez com que abortasse e ela desencarnou. Esta mulher não viu mais a filha e nem sabia dela. Todo o seu ódio estava voltado ao coronel. Outro desencarnou no tronco só porque roubou pão da cozinha da casa grande. Todos se queixavam, aumentando o ódio com reforço. Diogo e Malfio começaram a dominar cada vez mais tio Cândido. Eu estava sempre no engenho de tio Cândido. Gostava de tia Madalena e Belinda. Tentava, dentro das minhas possibilidades, ajudar a todos e o pouco que fiz me deu gratas alegrias. Um dia, no engenho de meu pai, vi uma desencarnada, uma senhora distinta, branca e muito bonita. Aproximei-me timidamente e a cumprimentei. Boa tarde, senhora. Boa tarde, menino. Olhou-me, sorriu e indaguei. Está a passeio por aqui? Visito meus familiares. Familiares? Perguntei surpreso. Como se chama? Helena. Tia Helena? Olhou-me bem examinando-me. Chamou-me de tia? Parece que eu conheço, sinto familiar, mas não consigo saber quem é. Antes de revestir o corpo negro, fui branco, Augusto, o filho mais velho do coronel Honório. Meu sobrinho Augusto, que prazer! Abraçou-me com carinho. Que faz aqui? É uma longa história. Conte-me, por favor. Narrei tudo e terminei falando o motivo que me fazia permanecer ali. Você é corajoso. Que bom saber que alguém tenta ajudar meus irmãos. A senhora tia me parece diferente deles. Tia Helena estava bem espiritualmente, harmoniosa e equilibrada. Depois de alguns minutos de silêncio, tia Helena falou. Desde a infância que nada tenho a ver com meus familiares. Taxada de esquisita, eles temiam que eu fosse desequilibrada. Por ser boa, talvez. Sorriu com humildade. Podia bem entender. Era boa e humana. Não era aceita pela família onde todos os egoístas pensavam diferente. Mas mudei o rumo da conversa. De onde mora agora? Na colônia Harmonia. Fica no plano espiritual do lugar onde desencarnei. Trabalho há algum tempo com crianças do educandário. Amo muito o que faço, amo as crianças. A senhora não teve filhos? Encarnada não os tive, mas agora tenho muitos. Todas as crianças do educandário são meus filhos pelo amor. E vem muito aqui? Não, raramente os visito. Tenho orado muito por todos. Não me sinto capaz, como você, para tentar ajudá-los. Amo e me preocupo com eles, mas não sei como auxiliá-los. Tia Helena tinha horário para partir, mas prometeu voltar e quando fazia, era motivo de alegria para mim. Conversávamos muito. Um dia ela me contou sua história. Sua caçula da família desde criança tinha desmaios. Agora desencarnada, sei que era médio sonambúlica.
Nestes desmaios eu falava o que as pessoas presentes pensavam, os segredos delas, dava recado dos mortos, isto é, dos desencarnados. Acordava e não lembrava de quase nada. Tinha sempre após estes desmaios dores de cabeça. Via muitos espíritos que diziam ser alma penadas. Escutava-os e tinha muito medo, principalmente porque diziam que era por obra do demônio que tinha aquelas crises. Fui levada a padres até a um bispo, mas nada de melhorar. Por falar em conveniência aos familiares e para as visitas, recebi muitos castigos e levei surras do meu pai. Todos tinham medo de mim. Depois que meu avô Anselmo desencarnou, eu tinha 10 anos. Vovó Adélia veio morar conosco. Eles eram meus avós maternos. Só vovó Adélia me entendia e ela passou a me compreender depois que lhe dei recados do vovô, seu marido falecido. Vovô Anselmo me aconselhou a evitar dizer qualquer coisa estranha para as pessoas e que quando sentisse que ia desmaiar, corresse para o quarto. Passei a fazer isto e evitei assim os castigos e as surras. Pela redondeza, todos sabiam dos meus desmaios. Todos me julgavam doente. Eu estava com 17 para 18 anos e ninguém pela região se atreviu a pedir minha mão em casamento. Meus pais haviam feito no ano anterior uma viagem para a Europa, onde conheceram o Senhor e se tornaram grandes amigos. E naquele ano, em novembro, recebemos em casa a visita deste senhor que residia no sudeste do Brasil. Era fazendeiro, plantador de café. Veio ficar alguns dias conosco junto com o filho Leão Tetrarco, moço bonito, cativante, e que se interessou por mim. Tetrarco, como era chamado, tinha quase 30 anos. Era solteiro e tudo fez para ser agradável. Era instruído e educado. Os nossos pais aprovaram a escolha. Meu pai queria que eu casasse e pensou que com um moço de longe que desconhecesse meu problema, tudo seria mais fácil. A visita foi prorrogada e Tetrarco me pediu em casamento. Não sabia se o amava, sentia-me atraída por ele. Nunca ninguém me dera tanta atenção e aceitei sem pensar muito. Foi marcado o casamento para logo e em 15 dias estava casada. Partimos logo em seguida, meu sogro, Tetrarco e eu com os empregados, uma pequena patrulha que nos guardava dos possíveis ladrões e escravos fujões. Fiquei triste em deixar o engenho. Despedi-me de todos com aperto no coração, principalmente por minha mãe, que estava adoentada, e por vovó Adélia, que me compreendia e me amava. A viagem foi cansativa e longa. Fomos parando em vilas e cidades. Chegamos até a pernoitar ao relento. Meu marido era sempre gentil, mas tinha algo nele que me dava medo. Olhos cínicos e frios. Tetrarco morava antes de casar sozinho, numa fazenda grande e bonita. Meu sogro morava perto em outra fazenda e era viúvo. Meu marido tinha 4 irmãos, todos possuíam prósperas na região. Eram propriedades grandes e não ficavam perto uma da outra. Tetrarco tinha um cunhado, Basílio, com quem há tempos se desentenderam e não conversava. Não conheci nem a irmã de Tetrarco, casada com Basílio. A outra irmã era solteira e morava com uma tia na cidade, perto da fazenda. Ela vinha sempre nos visitar e nós a elas. Chamava-se Adelaide. Era chata e intrometida. Quando via nossa casa, dava palpites e era irônica. Meu novo lar me encantou. A casa era grande, confortável e com bonitos móveis. Na fazenda havia muitos escravos. Eram tratados de maneira diferente do que no engenho de meu pai. Ali eram muito bem tratados. Moravam em casinhas com as famílias, eram bem alimentados, vestiam roupas boas, eram saudáveis e alegres, trabalhavam bem menos, não havia fugas nem castigos. Para o meu espanto, Tetrarco me explicou. Pessoas felizes trabalham mais e melhor, não gosto de castigos. Sou macho, não aceito amarrar um e colocar outro para bater. Escravo que me dá problema vendo, e como vê, estes pobres diabos são felizes com pouco. Gostam daqui, é muito difícil ter problemas com eles. Logo fiz amizade com 2 escravas, 2 negras da casa grande. Mãe Benta, que tinha 50 anos e que fora babá de Tetrarco. Era como governanta da casa, e Nara, uma jovem que passou a ser minha camareira. Gostava delas e elas de mim. Só depois de 3 anos voltei ao engenho do meu pai. Minha mãe e vovó Adélia tinham desencarnado e meu pai doente queria me ver. Tetrarco me levou porque meu pai queria me dar a minha parte da herança.
O engenho não era mais o mesmo, tudo me pareceu diferente. Ficamos poucos dias. Meu pai deu ao tetrarca minha herança em dinheiro. Ele repartiu as terras com os outros filhos, Honório, Cândido e Teodoro. Tive, logo que cheguei ao engenho, uma visão. Vi meu pai morto, compreendi que ele ia logo desencarnar. Despedi-me dele com um forte abraço, mas fiquei preocupada com o que meu irmão Cândido disse. Helena, cuidado com seu marido. Fiquei sabendo que ele não é flor que se cheire. De volta à fazenda, tudo me pareceu normal, só que Tetrarco queria filhos e começou a impaciência por eu não ficar grávida. Levou-me a médicos, benzedeiras, tomei chás, mais chás. Tudo que me foi mandado, recomendado fazia, e comecei a me desesperar por não engravidar. Continuava a ter meus desmaios, mas com menos frequência. Quando sentia que ia tê-los, corria para o meu quarto. Benta e Nara me acudiam e, como pedi segredo a elas, nunca estas duas amigas comentaram. Li alguns pensamentos, sabia de alguns acontecimentos, mas nada falava. Desde a adolescência tinha 2 sonhos que se repetiam sempre. Eram pesadelos que me faziam acordar assustada e às vezes aos gritos. Minha sorte era que Tetrarco tinha sono pesado. Por poucas vezes o acordei e ele não deu importância a este fato. Num dos sonhos me via numa floresta, numa noite de tempestade, escondida atrás de uma árvore esperando por alguém. Via-me como homem, sentia que fora homem, então uma pessoa passava apressada. Era ele que eu esperava, não tinha ódio, mas sabia que tinha de matá-lo. Atacava-o com uma faca, deixando esvair sem sangue. Sujava as mãos de sangue que não saía. Gritava apavorada e sempre acordava em desespero. No outro sonho me via como mulher com 30 anos, vestida à moda antiga. Andava numa carruagem de aluguel. Descia em um lugar estranho, entrava numa casa afastada e uma senhora me dizia: "Você de novo? É a 3ª vez este ano. Não vai criar juízo? Se seu pai descobre, vai morrer de vergonha." O que se passava naquela casa não via, mas sentia que ia fazer um aborto. Depois saía da casa sentindo fraqueza e dores. Ia para minha casa, era pobre e meu pai estava me esperando. Ele estava doente, acamado. Nos estimava bastante. Depois sentia-me mal, ficava doente, delirava e desencarnava. Às vezes acordava quando desencarnava. Outras vezes ainda escutava uma voz me dizer: "Você perdeu o direito de ser mãe. Enquanto não tiver capacidade para esta missão sublime, não terá filhos." Não entendia bem estes sonhos, mas sentiam que eram pedaços de minha vida. Nunca ouvira falar em reencarnação. Para mim só vivíamos uma vez na Terra, mas pensava bastante se aqueles sonhos não tinham a ver com minha vida, de não conseguir ter filhos ou do meu medo pavoroso de tempestades. Um dia, escutando a conversa de algumas negras, fiquei sabendo que Tetrarco tinha um tio cuja esposa não lhe dera filhos e ele a matou. Fiquei com tanto medo que até perguntei a ele se era verdade. Tetrarco não me respondeu. Sorriu com seu modo cínico. Nunca amei Tetrarco. Temia-o, embora ele sempre me tratasse muito bem. Uma vez ele viajava muito, me deixando na fazenda como sempre fazia. Deu uma tempestade horrível, quase morri de medo. Depois, quando passou, olhei pela janela e vi o dano que a tempestade causou na fazenda. Destelhou as casas dos escravos e de alguns empregados. Derrubou árvores e cercas. Sinhá Helena, disse mãe Benta, precisa dar ordens. A tempestade fez estragos e Celso Capataz não sabe o que fazer diante deste acontecimento. Dar ordens? Tenho medo, respondi assustada. Não sei o que devo fazer. Faz o que achar justo. A Sinhá tem de dar ordens. A fazenda não pode ficar assim até o senhor voltar. Celso está vindo, dê as ordens, Sinhá. Dê-as com medo. Celso, faça para todos o trabalho que não seja essencial e que todos vão consertar os estragos. Consertem as casas com o material que meu marido comprou para fazer o galpão novo. Refaçam as cercas e que as famílias desabrigadas venham pernoitar no porão da casa grande. Alguém se machucou? Aconteceu algo com os animais? Só um negrinho caiu ao correr da chuva e quebrou o pé. Alguns animais morreram. Estavam embaixo de uma árvore em que caiu um raio. Que Dita trate do menino. Sim, senhora. Dita era uma benzedeira, uma negra que cuidava dos doentes da fazenda. Logo minhas ordens foram cumpridas. E quando o Tetrarco chegou, tudo estava consertado. Temiu,
Não sabia qual seria sua reação, mas meu marido amável, como sempre, disse baixinho: Então, Helena, lá se foi o material do meu novo galpão? Desculpe-me, é que eu não sabia o que fazer. Agiu certo. Uma esposa de coronel tem de saber dar ordens. Suspirei aliviada. Meu sogro morreu logo depois do enterro. Tetrarco me trouxe para casa e foi a uma reunião com os irmãos para repartir a fortuna do pai. Fiquei apreensiva, pensei que ia ter um dos meus desmaios. Fui para o meu quarto. Não desmaiei, porém vi um espírito vestido de modo europeu. Senti muito medo e não consegui sair do lugar. E ele me disse: Seu esposo se prepara para matar uma pessoa. Sumiu. Fiquei gelada de novo. De medo, demorei para me acalmar. Tetrarco voltou para casa tardinha, estava nervoso e foi dormir cedo. No outro dia acordou animado, como sempre. À noite disse que ia sair, e era para não comentar com ninguém esta saída. E se alguém me perguntasse, deveria responder que ele não saiu naquela noite. Tetrarco só andava armado e saía com jagunços. Naquela noite saiu com 2 homens somente. Voltou de madrugada e dormiu tranquilo. Logo de manhãzinha vieram avisar que seu cunhado Basílio havia morrido por um tiro numa emboscada. Fiquei sabendo por Adelaide, a irmã solteira do meu marido, que os dois, Tetrarco e Basílio, se desentenderam na reunião da partilha de bens. A esposa de Basílio, minha cunhada, vendeu a fazenda e foi morar com os sogros. Tetrarco não foi ao enterro, não viu a irmã e não quis saber dela nem dos sobrinhos. Tetrarco queria filhos, vivia repetindo que ele tinha de tê-los, que já passava da idade e queria herdeiros, mas eu não ficava grávida. Naquele domingo levantamos cedo para ir à vila e à missa. Coloquei meu vestido azul muito bonito. Chegando à vila, a carruagem parou perto da praça. Descemos e conversamos com alguns amigos. Após caminharmos rumo à igreja, 3 homens apareceram na nossa frente. Vi um deles com um punhal na mão e senti Tetrarco me puxar, e o punhal ser enfiado no meu peito. Merece morrer, exclamou um homem. Viu bem e senti ódio em seus olhos. Foi uma dor atroz, caí e escutei vozes. Helena está ferida. Ajudem, peguem o assassino. Vi algumas pessoas se aproximarem. Depois tudo foi ficando escuro. Deixei de ver e ouvir. A dor foi suavizando e dormi. Acordei disposta. Estava num quarto com muitas outras pessoas. Tive sede, mas nada falei. Logo uma moça muito simpática veio até mim. Bom dia, como está, Helena? Muito bem, obrigada, onde estou? Numa enfermaria de um hospital. Deseja alguma coisa? Tenho sede. Chamo-me Lúcia. Trarei água para você. Lúcia veio logo após com um copo d'água. Que água gostosa, obrigada. Exclamei após tomar toda a água. Lúcia afastou-se e olhei para uma senhora que estava no leito ao lado. Ela sorriu para mim e disse: Acordou bem disposta, isto é, sou Durvalina. Por que veio para cá? Fui ferida. Meus familiares e meu marido devem ter me trazido. Nunca tinha visto um hospital. Onde fica este? Não sei, porém é bom. E não se cobra nada dos seus pacientes. O que? Hospital de caridade? Eu não posso pagar, sou pobre, bem pobre. Morava com um filho que mal consegue sustentar os seus filhos. Preocupei-me e indaguei a Lúcia, e ela mesma disse que aqui não se paga nada. E é bom este hospital. Imagine você por uma infecção há 10 anos tive meu pé cortado e veja, estou com ele. É verdade, veja a marca. Foi bem aqui na altura do tornozelo. Posso mexer com meu pé e não dói mais. Isto é impossível, exclamei espantada. Você disse que foi ferida. Cadê seu ferimento? Perguntou Durvalina. Olhei-me. Estava vestida com uma camisola branca que não era minha. Julguei que era do hospital. Abri e nada encontrei, nem marca. Meu Deus, exclamei. Não lhe disse? Aqui eles são fantásticos. Durvalina aquietou-se e fiquei a pensar. Será que estou sonhando? Estou louca? Comecei a chorar. Lúcia, ao me ver chorando, aproximou-se. Helena, por que está chorando? O que houve? Sente alguma coisa? Lúcia, estou louca. Aqui é um sanatório para doentes mentais. Não, querida. Aqui não é hospital para doentes mentais e você não está louca. O que acontece então? Lembro bem que fui ferido, o homem me feriu com um punhal, mas não tenho ferimento e Durvalina me disse que teve seu pé de volta. Lúcia me abraçou carinhosamente e disse: Calma, Helena, calma. Lembra o que aconteceu com você depois que foi ferida? Recordei. Depois de ferida caí e fui perdendo os sentidos. Me vi ao lado do meu corpo.
Um senhor aproximou-se e me confortou. Depois este senhor me pegou no colo como se eu fosse uma criança e voamos. Estas lembranças deixaram-me mais confusa ainda. Lúcia tentou me esclarecer. Ao desencarnarmos, trazemos quase sempre as deficiências e doenças que são os reflexos do nosso corpo físico. Mas quando se tem o merecimento do socorro logo após a desencarnação, é bem mais fácil sarar ou se livrar destes reflexos. Há pessoas doentes apenas no físico, espiritualmente são sadias. Outras, pela doença e deficiências, resgataram seu karma negativo, também ficam logo bem, como o caso de Durvalina, que encarnada sofreu sem reclamar, quitou sua dívida, esgotou seu karma negativo, socorrida tornou-se sadia. Acidentados com morte brusca, caso de Helena, às vezes não fixam o ferimento. Isto ocorre muito no plano espiritual. Em pessoas boas não fica nem a marca, mas pode ocorrer que o espírito desencarnado pense fortemente no ferimento e venha conservá-lo, necessitando de tratamento. Espíritos que vagam ficam quase sempre com as deficiências e a maioria com os ferimentos. Muitos, porém, ao desencarnarem violentamente, seja por acidentes ou assassinato, são desligados do corpo morto. Vagam sem os ferimentos porque não têm conhecimento do que ocorreu com eles. Achando-se sadios, ficam como antes da desencarnação. Concluímos assim que trazemos ao desencarnar os reflexos do corpo, que são doenças, deficiências e necessidades. Encarnados podem educar-se para a desencarnação, tendo consciência que podem superar este período e adaptação e que viverão após com o perispírito. Tendo esta compreensão, podem se livrar facilmente dos reflexos do corpo carnal. Seu corpo morreu com o ferimento que recebeu. Você está me dizendo que morri e agora vou para o purgatório? Não. Você ficará aqui até que esteja boa, você vai gostar daqui. Você disse que morri, mas tive sede e tomei água. O termo certo é desencarnação. Lúcia continua a me elucidar. Seu espírito eterno deixou o corpo morto e agora vive no plano espiritual. Aqui somos uma cópia perfeita do corpo carnal. Este corpo que agora usa é o perispírito, outra vestimenta do espírito. Temos os reflexos do corpo carnal e só depois de aprender a viver aqui. E com este corpo é que deixaremos os reflexos e nos alimentaremos de outra forma. Por isto teve sede e tomou água. Mas a água daqui não é igual à que tomava quando encarnada. Ela é mais leve, é apta ao seu perispírito, ou seja, da mesma matéria. Não queria morrer e chorei alto. Lúcia me confortou e dormiu. Acordei e lembrei de tudo. Fiquei quieta no leito. Olhei pela vidraça e vi que estava chovendo. Tive medo. Podia ser tempestade e chamei Lúcia. Lúcia, está chovendo, aqui chove? Sim. Aqui a chuva lava tudo, molha as plantas. Tem tempestade? Indaguei apreensiva. Aqui não há tempestade, só chove de mansinho. Ainda bem. Há outros lugares na espiritualidade além daqui onde ficam? Sim. O plano espiritual é grande, tem as colônias, postos de socorro, umbral, local onde estão temporariamente espíritos que não podem ou não querem o socorro. Lá eles sofrem. A maioria sofre, outros gostam de viver lá. É para lá que vão as pessoas más quando desencarnam? Sim. Lá tem tempestades, quis saber. Tem. Como na terra, no umbral, as tempestades purificam o ar, a atmosfera terrena dos miasmas nocivos gerados por mentes desarmonizadas, seja de encarnados ou desencarnados. Os encarnados costumam dizer que antes da tempestade o ar está pesado e sufocante. Depois da chuva o ar fica leve e refrescante, é a bonança. As colônias não necessitam das tempestades, só da chuva benéfica, que não falta e nem excede. No umbral, os espíritos administradores do nosso plano fluem as nuvens, fazendo as chuvas serem um benefício, sustentando os filetes d'água e as escassas vegetações. No umbral, como na terra, a chuva pode faltar ou ter em excesso. Agradeci as explicações e olhei a chuva sem medo. Ela caía gota a gota com os fios de prata. Helena, você não quer ler? Lúcia me ofereceu um livro. Sim, obrigada. Era um exemplar do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Li com gosto, a leitura me confortou. Os ensinos de Jesus são belos e sempre tiramos novas lições ao lê-los.
Helena visita para você, disse Lúcia. Reconheci logo o senhor que estava ao lado dela. Vovô Anselmo, falei contente. Meu avô me abraçou. Suas visitas eram muito reconfortantes. Conversei muito com ele neste tempo em que fiquei hospitalizada. Vovô me explicou tudo, que estava numa colônia, lugar onde vão as pessoas boas que desencarnam, que por eu ser eterna, o corpo carnal havia morrido e estava vivendo em outro lugar. Vinha saber que fora ele quem me ajudou quando desencarnei. Foi vovô Anselmo quem me socorreu. Melhorei logo e pude visitar todo o hospital, descansar nos seus jardins. Encantei-me com as belezas da colônia. Durvalina foi transferida, teve alta do hospital e foi morar com os familiares. Um dia vovô me pediu: Helena, fale-me de sua vida encarnada. Contei tudo a ele e acabei com a desencarnação. Veio-me à mente que fui assassinada. Vovô foi Tetrarco quem mandou me matar. Não, Helena, não foi ele. Prenderam o assassino e sob tortura ele confessou que veio assassinar Tetrarco a mando do pai de Basílio, cunhado de seu esposo, que foi assassinado. Tetrarco me puxou, por isto que fui ferida. A punhalada era para ele, isto é verdade. Tetrarco a puxou e você ficou de escudo para ele. Por instantes, entristeci com a covardia de Tetrarco. Quis saber de todos os detalhes. Vovô, o que aconteceu depois?